Um teste. Irmãos, vamos passar o estudo da palavra, então? Vamos abrir lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estaremos no capítulo 2, né? Então vamos abrir aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Já fizemos a leitura do capítulo 1, né? Falamos aqui no capítulo 2, né? Chegamos até o versículo de número 4. Então, irmãos, nós temos aí a carta escrita para a igreja que estava em Corinto, né? Então, Corinto, né, uma cidade da Grécia, onde o evangelho, né, cresceu, avançou, né, e foi o ponto, né, em que a igreja, né, teve um sucesso, se podemos chamar assim, nesta cidade, né, visto que o evangelho não só chegou ali, mas uma igreja foi estabelecida, né, nessa cidade. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, provavelmente foi escrita logo após, né, Paulo ter despachado a primeira carta. Alguns assuntos novos chegaram, né, do seu conhecimento. Então, a data da escrita foi, né, quando estava na terceira viagem missionária de Paulo, então nos anos 57 depois de Cristo. São três assuntos principais da carta: apresentar o Evangelho, né, mais claramente aos irmãos, porque estavam tendo certas confusões. Segundo, né, pressionar os irmãos quanto à conclusão da contribuição que eles haviam prometido, né, inclusive para ajudar, né, os irmãos de Jerusalém. Paulo está incentivando esses irmãos a cumprir aquilo que prometeram. E terceiro, né, qualquer oposição que houvesse ao ministério apostolar do apóstolo Paulo. Então, ele era um apóstolo, porém, ele estava sendo questionado sobre essa autoridade, né? Então, de uma vez por todas, Paulo, né, quer colocar isso bem às claras, né, para que não aconteça os irmãos ficarem com essa dúvida no coração, que basicamente o inimigo havia plantado ali. Então, no primeiro ponto aqui nós falamos estamos falando, aliás, sobre a conciliação, né, visto que os irmãos estavam um pouco chateados com Paulo, né? Estavam ali meio chateados, né, com o que havia acontecido no passado. Então, primeiro, né, Paulo colocou, né, o sofrimento que Paulo é recíproco, porque a igreja estava sofrendo, né? Todo mundo estava ali reclamando, a gente está sofrendo tanto, né? Então, Paulo começa a mostrar: o sofrimento é recíproco, não é só vocês que estão sofrendo, não, né? Então, ele também expõe isso. Então, tem a saudação, a adoração, e depois vem a tribulação e consolação. Segundo, né, dentro desse ponto sobre essa reconciliação, o desespero de Paulo é aliviado, né? Então, nós falamos isso aí quando Paulo começa, né, a falar sobre as suas dificuldades, né, sobre aquilo que estava enfrentando, né, ele recebe, né, esse alívio quando vê, né, que outros irmãos, né, também estavam o ajudando, né, porque ele passou por momentos, irmãos, de morte, basicamente, né, de perseguição, de pessoas querendo matá-lo, mas isso, né, é aliviado por causa, né, do efeito que o Evangelho causa, que é a salvação de almas. E a letra C, a ausência de Paulo é justificada. Então, Paulo queria ir e estar com os irmãos. E os irmãos estavam chateados porque ele não tinha feito isso. Né? Então, não tinha feito, eles queriam que voltasse lá. Então, aqui, irmãos, a justificativa dessa ausência vem em alguns pontos. Primeiro, né, o plano é projetado. Então, houve sim o desejo, né, de estar com os irmãos, né, de estar lá com eles, mas não foi possível. Né? Então, o plano é criticado, versículo 17. Versículo 18, o plano é compreendido. E nós paramos aqui, irmãos, no 4, né? O plano é mudado. Né? Então, nós terminamos aqui na leitura do capítulo 2, versículo 4. Agora chama a atenção para os irmãos continuarmos lendo a partir do versículo número 5. Então, chamo os irmãos para
ler comigo. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 5. A palavra de Deus nos diz assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal essa repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por essa prova, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Bom, o fato de Paulo estar triste e entristecido foi uma das razões porque Paulo não foi até os irmãos. Olha, gente, eu queria estar com vocês, gostaria muito de estar perto de vocês, mas a minha tristeza seria mais tristeza para vós. No entanto, agora o plano é atenuado. Então, aqui, irmãos, alguns comentaristas comentam a respeito desses versículos, se referindo lá na primeira carta. Lembra lá em 1 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo fala para tirar aquele irmão que estava no meio da igreja, que havia cometido ali, basicamente um incesto, mas estava ali se relacionando com sua madrasta. Então, Paulo adverte: olha, entregue esse irmão a Satanás, ou seja, exclua, quer dizer, tire do meio de vós o que tal autor praticou. E observe, irmãos, que não tem resultado. Se realmente a igreja fez a exclusão, se esse rapaz porventura pediu perdão, então tem alguns comentaristas que dizem que nesse texto aqui Paulo está se referindo a este irmão, que este irmão havia trazido tristeza, inclusive a Paulo, e aqui Paulo está dizendo: olha, mas se vocês perdoaram, então devemos perdoar. Porém, pelo conteúdo da carta, nós podemos eventualmente ter outros pensamentos. Então, qual é o assunto principal da carta de 2 aos Coríntios? Paulo defendendo o seu apostolado. E eventualmente aqui caberia também pensar no seguinte: dentro da igreja, dentro daquela comunidade, havia irmãos, ou um irmão específico, que estava basicamente ali questionando a autoridade de Paulo para com os irmãos. Então pode ser que aqui Paulo está dizendo para eles a respeito do perdão. Tanto quanto, irmãos, Paulo, tanto quanto os irmãos perdoarem. Você tem condições, tem capacidade de perdoar? Às vezes você tem dificuldades, ou talvez para alguns é fácil perdoar. Então, você já se sentiu ofendido? Se eu perguntasse para levantar a mão aqui, eu creio que nenhum ficaria com a mão baixada. Eu creio que todos nós iríamos levantar a mão, dizendo assim: já fomos ofendidos. Eu sei que tem pessoas que lidam um pouco mais fácil com essa questão de ser ofendido. Tem pessoas que às vezes não se ofendem tão facilmente. Mas todos nós, irmãos, já fomos ofendidos. Todos nós já ficamos magoados, ficamos chateados. E a questão é como é que nós lidamos com essa chateação, com aquilo que não nos faz bem. Então, Paulo está colocando aqui, irmãos,
a respeito da tristeza, a respeito de um irmão. Mas veja o versículo 7, né? Então fala no versículo 6, repreendê-lo. Veja no versículo 7, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Então, perdão e consolo. Veja o versículo 10, né? E a quem perdoares alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos o quê? Sobrepujados por Satanás. Então, quem é o maior interessado na mágoa e na divisão? É o diabo, irmão, é Satanás. O nosso inimigo odeia a união. O nosso inimigo ele odeia quando há amor. O nosso inimigo tem aversão quando as pessoas estão num só propósito, num só alvo e num só coração. Qual lar vai ser derrubado se aquele lar todos têm o mesmo propósito? Nada derruba aquele lar. Olha, o que eu vou dizer aqui não é nem incentivo, mas é real. Um lar que tem o mesmo propósito, desde que seja errado, funciona. Funciona. Se pessoas têm propósito de fazer as coisas que não prestam, e eles tiverem propósito, eles alcançam o objetivo. É claro que depois, se você semeia, você colhe, né? Mas, irmãos, falando sobre Deus, sobre a palavra, o inimigo odeia que haja união entre o povo de Deus, entre uma família, entre um lar. Ele quer que haja mágoas, dissensões, divisões, brigas. Paulo diz aqui no versículo 11: porque não ignoramos os seus ardis. Os dois versículos que nós lemos aqui no início. Irmãos, o perdão é necessário. E como é que você vai liberar o perdão? A pessoa vai ter que vir, vai ter que se humilhar, vai ter que pedir perdão. Bom, tudo bem, né? A Bíblia fala sobre pedir perdão. Aqui Paulo fala, né? No versículo 6, basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Né? Ou seja, ele tinha sobrecarregado todos ali. Né? Então, digamos que fosse aquele rapaz lá do capítulo 5, digamos que fosse outro aqui, né? Que tivesse causando até essa intriga. Paulo não quer vir, não. Paulo odeia essa igreja. Paulo, ó, ele é falso, ele é fingido. Não pode ser que seja esse irmão. Né? O que a Bíblia está dizendo? Perdoa, sabe por quê? Quem está por detrás disso? Satanás. Não sejamos sobrepujados, ou seja, que ele passe acima de nós. Né? Que o inimigo passe acima, não ignorando os seus ardis. Irmãos, o inimigo é ardiloso, terrível. Então nós temos aqui, irmãos, até foi comentado, até uma coisa interessante. Setembro é o mês que nós estamos agora, é um mês de conscientização, né? de Setembro Amarelo, a conscientização a respeito da mente, né? Das doenças da alma. Principalmente falando sobre o suicídio, né? Então, são coisas que nesse mês é mais trabalhado, vamos dizer assim. E foi mencionado, né? Às vezes a nossa cidade tem uma frequência muito maior. Eu não sei se é porque fala mais, as pessoas lembram mais, né? Mas só que o desejo está lá, mesmo que a pessoa não seja lembrada, né? Então, irmãos, esses dias veio uma informação até mim, né? Que o pessoal espírita de Carapau fala que a gente tem uma fenda, né? Carapau tem uma fenda aqui. Então aqui é mais elevada, né, essa movimentação, né, de espíritos, né, para lá e para cá. Eu só posso dizer por irmão que eu já tive experiências interessantes, né, que com mais clareza eu consegui ver o diabo agindo assim, mas está tão na cara, não é possível estar desse jeito. Já fui em casas aqui que eu senti um ambiente muito pesado, fazendo visitas, né, coisas estranhas.
Né? Pode ser que não seja. Isso pode ser que seja impressão minha. Só que eu posso dizer para os irmãos aqui, não podemos ignorar os seus ardis. O versículo diz, porque não ignoramos os seus ardis. Nós temos um inimigo, irmãos. Ele está trabalhando. E ele está trabalhando. E ele está trabalhando. Então não ignoremos os ardis do inimigo. Como é que nós vamos vencer o inimigo? Pelo texto aqui. Perdoando uns aos outros. Tendo o mesmo pensamento, o mesmo propósito e no mesmo rumo. Então Paulo está dizendo, olha, perdoe. Porque nós queremos, né, alcançar a perfeita vontade de Deus. Sermos um só. Então, o plano é atenuado e agora vem o plano é consumado. No versículo 12 diz assim: ora, quando cheguei a Troade para preparar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedido-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vou dar uma pausa aqui. Então Paulo, irmãos, havia dito, olha, nós vamos até vocês sim. E observe que quem coordena as nossas vidas, pelo menos, quem deveria coordenar as nossas vidas? Não é Deus. Se nós somos servos do Senhor, se estamos aqui na terra, se somos seus filhos, quem deve dizer onde devemos ir ou deixar de ir? É Deus. Não há nada de errado nós planejarmos a nossa vida para o futuro, mas nós temos que viver sim, irmão, como se o mundo fosse acabar hoje. Então você planeja para 10 anos, mas vive como se fosse acabar hoje. E muitas vezes, irmão, nós queremos fazer algumas coisas e Deus diz, não é por aí. Lembra quando Paulo estava aqui, estava ali, Deus falou para ele, vai ouvir, Deus diz aí, partir para Macedônia. Lembra lá do Barão? Lá em Atos, o Barão diz que passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, que de mesma maneira, irmãos, o Paulo tinha dito, olha, queremos estar com vocês, planejamos, mas abriu uma porta muito grande para o Evangelho. E nós somos o bom perfume de Cristo, a boa fragrância. E temos, irmãos, que levar esse conhecimento aos que estão distantes. Então, às vezes, irmãos, nós temos que ser sensíveis à voz de Deus, onde Ele quer que nós estejamos. Onde nós estamos e onde quer que Ele, onde Ele quer, aliás, que nós estejamos. Então, você está onde Deus quer que você esteja? Então, observe que as portas são abertas para Deus, e que muitas vezes nós até queremos estar em algum lugar, mas aquele lugar não é onde Deus quer. Foi o que aconteceu aqui. Versículo 15 diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus na presença de Deus. Então, pode dizer, olha, irmãos, nós queríamos estar com vocês, mas nós fomos levados por Deus para uma outra porta, onde precisamos transmitir o Evangelho, ou seja, o bom perfume de Cristo. Então, a mensagem, uma vez eu me lembro, nós estávamos na Igreja Batista Macedônia, ela ficava num salão alugado, lá em Franca. Nós estávamos nesse salão ainda, não era ainda o templo onde era, era um salão, e o pastor Shaw foi chamado para pregar, e ele pregou sobre esse texto, nós somos o bom perfume de Cristo. E ele foi pregando a mensagem, e ele foi espirrando perfume, um perfume assim foi, e perfume é bom, mas sabe que quando fica em muita quantidade, aí ele fica incômodo, Então ele foi pregando e fazendo só do bom perfume, foi,
Eu me lembro da dona Cátia, ela ficou incomodando com aquilo. Ela teve que levantar. Se eu não me falo, meu irmão, o cara ficou muito incomodado na época, né? Agora ela comentou depois, não me lembro a certo. Eu me lembro dela de estar incomodada, né? Mas, irmãos, o bom perfume de Cristo somos nós, devemos ter condições de onde nós estivermos, que Cristo seja manifesto, né, através de nós. Então, muitos estavam aqui em Corinto falando, né, não de Deus, mas falsificando a palavra de Deus. Então, as coisas, né, muitas vezes nós traçamos, sejamos sensíveis aonde Deus nos quer, né, porque o plano dele, irmãos, precisa ser consumado em nós. Né? Então, voltando ali no anterior, a ausência de Paulo foi justificada. Né? Então, teve um projeto, foi criticado, foi compreendido, foi mudado, foi atenuado e chegou a ser consumado. Agora, aqui na letra D, vamos à superior revelação de Paulo. Eu preciso de um relógio. Capítulo 3, né? Então, Paulo terminou, irmãos, aqui o versículo 17, o último versículo do capítulo 2, dizendo a respeito da mensagem que ele estava pregando, que era uma mensagem de Deus, não era uma mensagem de homens, não era algo falsificado, era algo verdadeiro. Então agora ele começa a mostrar por que a mensagem que Paulo pregou ela era maior do que a anterior. Só explicando para os irmãos, né? Então, antes, né, Deus revelou a palavra dele para muitos profetas. O primeiro que começou a escrever a palavra do Senhor foi Moisés. Moisés foi o primeiro que também começou a redigir o que Deus havia mandado. Começou a colocar no papel aquilo que Deus estava dizendo. E Moisés é reverenciado até hoje pelos judeus, para aqueles que seguem a lei até hoje. Na época que Paulo estava escrevendo essa carta, a palavra e os escritos de Moisés eram muito reverenciados. Porque sempre quando Paulo ia pregar o evangelho, o primeiro lugar que ele ia sempre onde? Uma sinagoga, um templo dedicado aos judeus. Primeiro ele ia lá. Depois ele ia pregar para os gregos, para aqueles que não eram judeus. Então, quando ele chegava ali, né, na sinagoga, então, ali naquele local, alguns escritos de Moisés eram extremamente reverenciados. E por causa da conversão de muitos judeus tentaram fazer o sincretismo, que é o quê? Pegar aquela fé que eles tinham antes, nas leis de Moisés, e trazer essas leis para a vivência da igreja. É a mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa que é espírita se converte aqui na igreja batista, então agora ele é salvo, batista, mas se porventura, né, você vai na casa desse irmão, aí quando você chega lá, ele joga assim um quilo salvoso assim, no corredor e te chama para dentro. Passa aqui, meu irmão, vem cá. O que é isso aqui? Não, está abençoado esse corredor aqui, a passagem. Né? Ele chega lá, você chega lá na casa dele, né? Ele vem com um bocado de arruda e passa assim, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Já o sincretismo, acontece muito. Pega a fé antiga e traz para dentro da fé nova. Agora eu sou batista, mas eu trago aquelas coisas de lá. Então, os judaizantes, aqueles que estavam seguindo Moisés, se converteram. Muitos trouxeram aquelas ideias para dentro da igreja. E foi uma das questões que Paulo escreveu aos Gálatas, porque esses irmãos, que agora estão convertidos a Cristo, trouxeram as ideias do judaísmo. Quais eram elas?
A obediência é a guarda da lei. Então, olha, tem que se circuncidar. Aceita Cristo. Cristo é que salva. Mas você também precisa ser circuncidado. Ou seja, pega a fé nova, mas traz a velha. Então, essas pessoas, irmãos, essas pessoas estavam questionando o Evangelho. Paulo não pregou corretamente, não. O Evangelho que ele trouxe não foi completo, porque está faltando algumas coisinhas aí. Então, aqui, a partir desse capítulo, nesse capítulo, ele vai mostrar como a mensagem que foi pregada por Paulo foi superior à mensagem dada a Moisés. Então, primeiro ali, como é que ele mostra que a mensagem que ele pregou foi maior? Primeiro, na documentação, veja aí no versículo 1 ao 3. Diz assim, do horário também, né? Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então o que aconteceu aqui? A mensagem foi pregada, aqueles irmãos se converteram, aceitaram Jesus Cristo e receberam quem? O Espírito Santo, através da pregação da palavra. O Espírito Santo passou a habitar naqueles irmãos. Então, Paulo está dizendo assim, olha, será que eu preciso de carta de recomendação? Então eu tinha que ter trazido uma cartinha agora, lá em Jerusalém, pedir para Pedro, Tiago, João. Eu escrevo uma cartinha de recomendação, recomendando Paulo, né? Igreja de Corinto, recomendo Paulo para vocês. Ele é uma boa pessoa, aceita ele. Mas Paulo foi quem fundou aquela igreja. O instrumento usado por Deus para fundar aquela igreja. Ou seja, aquela igreja era a manifestação do Evangelho, que já tinha sido escrito agora. Não na lei, não na pedra, mas nos corações. Seria o mesmo que dizermos o seguinte, irmãos, agora, nós vamos ter uma conferência, nós queremos chamar um pastor para pregar aqui. Tem um tal de pastor Leon Wilson ali, a gente está querendo chamar ele, mas não está checado para ver quem que é. Talvez, né, quem sabe, já a recomendação, talvez até podemos chamar ele. Né? Não fica irônico? Chega a ser irônico isso. Né? Quer dizer, meus irmãos já sabem, já está referendado quem é, o que fez, né? O que tem feito. Ponto. Quer dizer, se porventura vai dizer assim, não, o evangelho que foi pregado pelo pastor Leonilson não foi correto. Né? De repente você pega irmãos que se converteram enquanto eles estavam pastoreando aqui. Diga, não, eu aceitei Jesus naquela época. O Espírito Santo passou a habitar em mim naquela época. Ou seja, já está referendado. Então, na documentação, então, aquilo que foi escrito no coração de vocês já é básico. Então, se alguém vier falar alguma coisa, eu digo assim, olha, nós conhecemos quem é e sabemos o que foi pregado aqui e sabemos o que o Espírito Santo fez no nosso meio. Segundo, ali, no dinamismo, né? A palavra também era dinâmica. Versículo 4 a 6 diz assim, capítulo 3, versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, no dinamismo, esse versículo aqui, o versículo 6, não sei se os irmãos já ouviram, mas eu ouvi muitas pessoas, ou algumas pessoas de uma determinada igreja, que eu considero uma seita, dizendo assim, não, está escrito lá na Bíblia, não pode estudar a Bíblia, porque está escrito lá que a letra mata,
mas o Espírito verifica, né? Então está escrito que não pode estudar. Não, o versículo não tem nada a ver com estudar a Bíblia. Né? Não tem nada a ver. O que a palavra de Deus está dizendo aqui na sua essência? Olha, nós pregamos o Evangelho para vocês, vocês se converteram, o Evangelho foi escrito nos vossos corações, então vocês são a carta. Além de nós sermos um bom perfume, vocês são a carta que são lidas por aqueles que estão lá fora. E não foi escrito em tábuas. O que eram essas tábuas de pedra que Paulo se refere aqui? Quando Moisés subiu ao monte, como é que ele recebeu os 10 mandamentos? Foi escrito numa tábua de pedra. É esquisito falar tábua de pedra, né? Tábua é tábua, né? Mas foi escrito na pedra e foi dado a Moisés. O que ele tinha ali? O decálogo, os 10 mandamentos, colocados na mão de Moisés, que é tão reverenciado, né? Só que o que os 10 mandamentos diz? Não faça isso, 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 porque se você fizer, você vai morrer. Ponto. A lei, ela condena, diz, você fez, você paga, você fez, você paga. E ali, irmãos, né, nas leis, paga com a morte, né? Então, muitos casos ali, em outros casos, foi pego, digo, de morte. Então, a letra, ou a lei, mata, mas o Espírito vivifica. Então, a mensagem que foi pregada para vocês foi uma mensagem de vida, que vocês pudessem ser salvos, vivos, e não condenados, como aquela tábua de pedra. Então, quer dizer, o questionamento da mensagem, ele é ilegal, porque o que Paulo estava pregando, irmãos, era vivo, era transformador. É o que nós podemos experimentar. Eu pude experimentar isso na minha vida, né? Então, eu estava testemunhando, né, esses dias, né, e aí eu pude dizer, olha, vendo a conversão de alguém, eu digo, a minha conversão foi isso. Né? Eu me senti transformado. Né? Foi algo maravilhoso, foi algo grandioso. Então não foi através de uma penalidade que eu precisava fazer, senão eu ia morrer. Né? Pelo contrário, foi uma transformação, foi vida. O último de hoje, irmão, só terminando aí, versículos 7 a 9, a mensagem, né, não foi superior, a revelação de Paulo foi superior no grau também. Veja o versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação for glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Né? Então aqui o ministério da justiça sagrado, né? Não o outro, né? Mas, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus aqui. Deus fala com Moisés. E quando Moisés desceu do monte, ele pegou as tábuas lá, ele desceu do monte, o que tiveram fazer com o rosto de Moisés? Tiveram que tampar com um lençol, né? Com um véu, porque não dava para olhar para o rosto de Moisés. Ou seja, então, as pessoas estavam reverenciando aquilo que era transitório. O que era transitório? A lei era transitória. Aquilo que foi escrito em tábua de pedra iria cessar, e cessou com Cristo. Paulo diz ali em cima, irmãos, versículo 5, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, Paulo está sendo orgulhoso aqui não. Dizendo, a nossa mensagem é maior, sabe por quê? Porque nós somos maiores. Não? Ele diz, olha, a mensagem é maior, porque nós estamos nos julgando maiores, mas a mensagem que nós temos, ela é uma mensagem que excede em glória o ministério da justiça. Ou seja, porque ela traz, né, salvação, ela traz
transformação. Então não é mais, né, aquela lei que deve ser seguida. Se você não fizer isso, você morrerá. Se você não fizer isso, você morrerá. Né? Aqui não, irmãos. Quando nós cremos em Cristo, nós somos salvos e salvos, né, eternamente. Então, só aplicando as nossas vidas, irmãos, vamos, né, entender a superioridade da palavra que nós temos. Então, hoje, irmãos, nós temos um livro santo, a mensagem divina que transforma corações. O que nós estamos seguindo não é qualquer coisa. Infelizmente, muitas pessoas são dominadas pelo medo, pela lei, né? Se você não fizer isso, vai perder salvação. Não fizer isso, vai perder salvação. Não fizer isso, vai perder salvação. Isso é lei. Isso mata. O Espírito vivifica, né? A mensagem que nós temos é: crê em Cristo, será salvo tu e a tua casa. Isso é que a palavra de Deus nos ensina. E quão mais glorioso, irmãos, é essa mensagem. Então, o que nós devemos fazer? Anunciar essa mensagem. Não nos calemos. Não por orgulho, tá? Não vamos sair batendo no peito, né? Nós somos a igreja certa. Não tenha isso. Né? Mas a palavra que nós pregamos, essa é a verdadeira. Isso é fato. Que Deus nos ajude a sermos fiéis. Vamos encerrar a oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos abrir a Sua palavra, por podermos estudar o Teu Santo Livro. Obrigado por podermos estar aqui nessa noite também, glorificando o Teu nome, orando uns pelos outros. Seja conosco, ó Pai, no restante dessa noite. Nos dê uma boa noite de descanso. Nos capacite, Senhor, para realizarmos a Tua obra também no decorrer dessa semana. Pedimos a Tua bênção sobre nós e agradecemos. Em nome de Jesus, agora. Amém. Bem, irmãos, vamos encerrar então o nosso culto. Lembrando, amanhã temos aula de música, tá? 19h30. No sábado, às 9 horas, temos o evangelismo. No sábado vai ter jovens? Não? Então nós temos pela manhã o evangelismo. Vem participar conosco aqui. Conferência no dia 26 e 28 de setembro, né, lá na Igreja Batista da Macedônia, 31 anos, né, da igreja, o pastor Jaime estará pregando. E começamos a semana que vem, no domingo, o ensaio, tá? Às 18 horas, o ensaio da cantata de Natal. Né? Então, esteja presente, fazendo parte também deste evento. Mais algum pedido? Ou mais algum recado? Não? Você vai ficar bem? Então, vamos encerrar nosso culto nessa noite. Uma oração voluntária, quem sentir o desejo, ora assim. Sim, sim. Muito obrigado, porque o Senhor tem abençoado nossa mente, nosso coração, tempos atrás, colocando nossa pequenez, e hoje nossa grande vida devido à tua morte na cruz, Obrigado, Senhor, perante o Senhor. Obrigado, Senhor, nós não merecemos nada. Senhor, nós viemos também te pedir, abençoe o restante da nossa semana. Sim, sim. Nos fazendo lembrar, Senhor, de quem nós pertencemos, de quem nós somos. Que o Senhor esteja abençoando nossas vidas, nas tentações, Sim, sim. dando vitória sobre cada vez mais, dando vitória sobre Satanás. Que nós possamos te honrar e glorificar em todo momento. Transforma nossa vida em coração, de forma que venhamos agradar o Senhor cada momento, cada instante da nossa vida. Sim. Quebrando nosso coração duro, nosso coração muitas vezes evita o teu toque e bloqueia o teu toque. Nos dá um coração sensível ao teu toque. Sim, sim. Nós te louvamos, te imploramos, transforma nossa vida, Senhor. Os dias são maus. Nós somos o sal da terra, então nos ajuda a ser esse sal
bem, né? Então, irmãos, cumprimentos aos outros, estamos aqui despedidos, Deus abençoe.